Olá, amigos e amigas, bem-vindo a mais um vídeo no canal, tá? Como está escrito no título aí, como lidar com salas difíceis, né? Com alunos que às vezes têm um temperamento meio forte, ou às vezes ele vem de uma família desestruturada, então você precisa ter um controle, né, da sua sala. E para você ter um controle, você precisa ter um bom convívio com essas pessoas, tá? Com esses alunos. Aí como assim, né? O fato de eu ser uma figura masculina, né? Ser homem, as diretoras sempre me convidavam para dar aulas nas salas que tinham problema com as outras eventuais. Não só eventual, professor também contratado, ou também aquele professor, né, fixo lá, né, já do estado há muito tempo. E querendo ou não, como eles estão cheios de hormônios, né, porque é uma fase, então chega uma hora que eles começam a extrapolar a rebeldia e acaba atrapalhando você da aula. Por mais que você é concursado, você vai vencer o pagamento no final do mês, então às vezes você, né, entra por um ouvido, sai por outro, mas isso é a experiência, né, de professores de muito tempo. Ele sabe que aquilo é uma fase e ele conhece aquele aluninho desde da quinta série, sexta, sétima, né, e vai subindo, né. Então a gente já conhece a personalidade deles. Então você acaba com um conselho legal, ele acaba ficando na dele e deixa você dar sua aula. Aqui, né, essas dicas que eu dou é mais para os professores que estão começando agora, né? Acabaram de atribuir umas aulas, ou estão começando a eventuar, ou estão para se formar, né? Já estão começando a ter experiência com estágio, ou estão eventuando, né, porque já estão nos últimos semestres, então às vezes não tem tanta experiência. As experiências que eu tenho, eu fui desenvolvendo algumas técnicas, tá? Algumas abordagens, e professores, né, principalmente os mais antigos, né, eu sempre gostei de conversar com os professores de muitos anos de estado, professoras, diretoras, vice-diretoras. Por quê? Porque elas sempre dão um conselho bacana para você, né? Porque tem dia que você também não está bem, né? Tem dia que a sua tolerância não tá tão grande, então são coisas que, alguns desaforos que a gente fica meio chateado, né? Nos abalam, né? E a gente tem uma vida fora da escola. Então a gente acaba carregando uma carga emocional grande. Então quando eu falo que ser professor não é fácil, são esses, né, contratempos que existem, né, em dar aula, né? Não é só maravilha, não é só chegar lá, passar seu conteúdo, ou conteúdo que está no cronograma da própria escola, se você estiver dando aula em uma escola particular, né? A gente acaba se envolvendo com os alunos no lado psicológico, né? No lado comportamental. Então o meu canal ele chama Arte e Comportamento por isso. Porque com a convivência no estado, eu cheguei a lidar com alguns casos, né? E fiquei sabendo de outros. E um dos que mais me chocaram assim tinha sido um aluno da escola e ele esfaqueou a irmã, né? Quando eu entrei na escola, que eu fui trabalhar como eventual nessa escola, tinha acabado de acontecer isso. Acho que tinha sido 1 ou 2 semanas antes. Então a escola ainda estava bem abalada, porque era uma aluna que tinha acabado de se formar, acho que no terceiro ano. Então ainda era recente ainda, ela tinha saído da escola, mas ainda todo mundo conhecia, outros alunos de outras séries ela conhecia. E o irmão dela teve um surto, e ele foi lá e esfaqueou a irmã estava na frente do computador, ele saiu lá de dentro do quarto, veio e esfaqueou a irmã. E ele era super inteligente, ele não dava problema na escola, e aconteceu isso. Então quando eu entrei nessa escola eu fiquei sabendo disso. Então daí pra frente eu comecei a ter cuidado com muita coisa em relação aos alunos. A gente tem que ser neutro. A gente não tem que falar que time de futebol que a gente tem preferência. A gente não tem que falar que tipo de religião que a gente é, né? Mas fala, mas não tem nada a ver, é um simples ato de você falar um pouquinho. Não, porque às vezes aqueles que são espíritas não vão gostar, que vão achar que seu ponto de vista em qualquer assunto pode ser porque você é de religião tal, ou porque você é assim, ou você é assado. Então, quanto mais neutro você for, melhor, tá? Eu sou praticante de jiu-jitsu há muitos anos, eu estou parado agora. Um pouquinho antes da pandemia eu já estava parado,
e estou parado. Mas dentro das artes marciais tem uma hierarquia, a gente sempre respeita aquela pessoa mais graduada, né? Então, na escola é a mesma coisa, você vai ter que envolver seus alunos, tá bom? Então vamos lá, para a primeira dica, tá? Quando você entrar numa sala pelas primeiras vezes, não tenta bater de frente e não tenta ter a razão com eles, tá? Porque eles já estão mais tempo lá, você é novo, eles não, então eles vão querer te testar. Então, finja que nada está acontecendo, pede orientação para a direção, o que você deve fazer, como você deve se comportar, tá? Por quê? Porque se você bater de frente, você vai arrumar um inimigo, tá? Então toda a sua aula esse aluno que ele vai fazer questão de atrapalhar. Se você estiver eventuando em escolas periféricas, bem distante do centro, geralmente a desestrutura do bairro, essas coisas, acaba fazendo com que na hora de você sair ou de entrar na escola, tem um monte de alunos, né, de outros períodos que ficam na porta, mais aqueles alunos que não estudam. Então eles olham quando você chega, eles olham quando você sai, então não é bacana confrontá-los, tá? Eu já passei por isso já tive um desentendimento com o aluno. Então para mim entrar na escola era tenso, para mim sair era tenso, então eu acho melhor vocês não fazerem isso, tá? Aí como que eu fui envolvendo eles, né? Como que eu fui conseguindo o respeito deles? Eu perguntei para eles, né? Principalmente quando eu cheguei, que eles ficavam me afrontando, eu perguntei se eles conheciam alguém que já tinha sido preso. Eles com muita prioridade em falar do assunto, eu conheço, professor. Aí eu falo, você sabe que você é menor, você não pode visitá-lo, né? É mais os maiores que podem visitar eles. Então, você sabe como que funciona quando eles chegam lá? Você sabe por que eles vão pra praia? Aí eles ficam assim, já te olhando meio, né? Nossa, mas pra praia, para alguns que conhecem, sabem o que significa, e outros não. A praia é que quando você chega num presídio, não nas cadeias dentro das delegacias, mas no presídio mesmo. Chama praia por quê? Porque o novato, ele ganha um papelão e ele geralmente vai dormir perto do banheiro. Então ele não tem espaço para dormir em cama nem rede. E isso a gente vai aprendendo com pessoas da nossa vida mesmo, né? A gente vai tendo contato com quem já foi preso, algum amigo, a história de algum amigo, de algum primo, então a gente acaba sabendo. Aí eles, nossa, professor, eu não sabia, que legal, pá. Aí você vai e acaba sempre envolvendo eles, principalmente esses mais difíceis, nos assuntos que você vai abordar, né? Isso faz com que eles venham até você, né? Eles ficam mais próximos. Aí quando você vai dar algo bacana, você fala assim, ô amigão, dá só uma seguradinha pra mim explicar isso aqui, aí depois você continua aí, pá. Aí você vai envolvendo eles, aí eu também, isso é legal porque eles acabam te respeitando. Eu sempre perguntava, assim, quando eu via alguns com camiseta de time, né, eu sempre chegava na segunda e perguntava, e aí, seu time jogou, e aí, ganhou, perdeu? Ah, perdeu, professor. Então, eram pequenos assuntos, frases, né, que eu trocava com eles, que eu ia acabando tendo um contato maior, e eles acabavam me respeitando quando eu ia dar aula, tá bom? Então, é uma coisa que é legal você fazer. Outra também, eu sempre... Quando eu chegava na sala, eu escrevi uma frase, né, na lousa, uma frase de efeito, né? Eu sempre coloquei frases de efeito na lousa. E essas frases fazem efeito, porque quando eu não escrevia, eles perguntavam, e aí, professor, não vai ter aquela frase hoje? Porque eu sempre gostei de deixar uma frasezinha, logo de início, né? Eu apagava a lousa, já escrevia para eles lerem e ficar refletindo. Então, eu fui acabando criando vínculo com eles, entendeu? Então eles sentiam falta das coisas às vezes quando eu não fazia. Outra também é que você não pode cobrar uma coisa que eles não podem te dar, tá? Então às vezes a gente quer respeito e educação, né? E nem todos têm, né? Não tem como eles te dar uma coisa que eles não têm. Às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, então eles ficam sozinhos, eles se baseiam nos irmãos mais velhos ou nos amigos da rua. Então ele não tem como te respeitar, porque para ele tem que respeitar pai e mãe, mas o pai e mãe às vezes não está em casa. Então acaba ele não conseguindo respeitar quem é de fora. Então eles são meio afrontosos, assim. Então, mas tudo isso vai dar certo
com as coisas que eu vou te falando, que eu usei, que deu certo, que outros professores e outros diretores me passaram, vice-diretores. A minha carreira foi bem bacana, porque eu conheci pessoas super inteligentes, interessantes, e me ensinaram muito para mim poder também lidar, porque também um dia fui novato, tá? Alunos difíceis, toda vez que você envolver eles em assuntos, eles sempre vão lembrar de você e eles sempre vão querer sempre um pouquinho mais. Eu gostava de deixar charadas para eles, tá? Principalmente o nono, o primeiro, o segundo, eu deixava charada, né? E por que as charadas? Porque fazem eles pensar e são um desafio entre eles mesmos, né? Porque eles falam assim, você conseguiu resolver? Aí mesmo que eles procurem na internet, geralmente não tem, porque eu gostava de comprar livros, né? E foi assim que eu fui fazendo esses desafios, né, a eles, então eu acabei envolvendo sempre eles, né? Então, aquele aluno rebelde, ele nunca quer ficar para trás, então ele quer tentar resolver, ele quer se envolver, ele vai lá perto daquele que é mais ligado na matéria, que sabe das coisas, então eles sempre querem te trazer a resposta. Então, uma dica também boa é essa, você usar charadas, tá, para eles resolverem. Eu tinha uma charada que era assim, eram taças de vinhos cheias e algumas pela metade. E dividida em 3 mesas. E esse exercício eu dei para muitas salas e foi super bacana porque deu para quebrar o gelo, né? Se você lê a charada no início, ela diz o seguinte, né? Distribuir a mesma quantidade de líquido, né? Entre as mesas e não taças. E então, assim, quando eles olhavam o problema, eles já queriam resolver de cara, então eles pegavam e já saíam distribuindo a taça, e nunca dava certo, porque era a quantidade de líquido. Isso eu consegui mostrar para eles que a interpretação de texto é importantíssima, então eles tinham que ler direito. Então eu falava, se vocês lerem, ó, tá vendo como que funciona? Então eles querem fazer tudo no automático. Daí para frente comecei a conseguir a confiança deles, então eu fui conseguindo lidar com várias salas, com alunos rebeldes, alunos difíceis, alunos que têm TDA, né? Então, e vocês vão passar por isso, é uma matéria, é uma coisa que eu vou falar nos vídeos próximos, porque aqui onde eu moro tem um CAPS, né? E infanto-juvenil, e isso mostra que muitas crianças ainda passam por problemas psicológicos, e esses alunos estão nas escolas, né? Até dentro de salas que são da inclusão. Então, às vezes, não vai vir um manual como você lidar com eles ou como você ensinar eles bacana, aprender a atenção deles. Então, é um pouquinho mais difícil, mas você vai ter que lidar com essa barreira que faz parte da profissão, tá? Que eu fazia? Muitos não sabem ler nem escrever, mesmo estando na 7ª, na 8ª. E eu ia contando fatos e histórias para motivar eles à leitura, né? Para os maiorzinhos, eu gostava de ler isso aqui, ó, Os Maiores Mistérios da Humanidade, tá vendo? A revista História em Curso. Eu sempre comprei material, tá? Eu nunca dependi muito do Estado, eu sempre comprei material à parte para trazer um pouco de diferença, né? Nas aulas. Para mim poder tornar as minhas horas dentro da escola agradáveis, porque é pesado você dar aula, sair de uma sala, entrar em outra, sair de uma sala, entrar em outra. E eu gostava sempre de contar histórias para eles. Eu também leio essa revista aqui também, que eu gosto do comportamento, é por isso que meu canal chama Arte e Comportamento. Eu olho muito o comportamento das pessoas na rua, né? Eu saio para caminhar, portanto que eu passo na frente desse CAPS, tem uma escola aqui do lado da minha casa, que é 3 minutos daqui até lá, eu vou até mostrar no vídeo, e essas escolas perto do centro que tem acesso fácil para se chegar, não tem muita falta, então o eventual acaba não dando muita aula, tá? Sempre nos bairros que tem, nas escolas que tem, nos bairros que tem mais aula. Essas histórias aqui também, ó, sabe, de fantasma, né, do lado oculto, essas coisas. Então o jovem se interessa muito por isso. Então eu acabava sempre lendo alguma coisa para estimular eles a lerem, tá? O Diário de Anne Frank, que é aquela garota judia, né, que no tempo do nazismo, da perseguição, ela ficou por 2 anos morando dentro da fábrica do pai. Esse livro o Estado tem
E eu fui contando um pouquinho para eles alguns trechos dela, da história do livro, e eles iam se interessando. Então eu consegui fazer muito aluno a pegar amor pela leitura assim, tá? Até alunos difíceis de lidar, tá bom? Pois pequenininho, eu gostava de ler aqui, ó, algumas cartas do Van Gogh por mão, tá? Um dos principais fatores do meu canal chama Arte e Comportamento foram os artistas que tinham problemas também, né? Van Gogh é um deles, né? Ele acabou tirando a orelha e tem a história, né? Ele acabou tirando a orelha e dando para uma garota da noite, né? E depois a morte dele, tomou um tiro, né? E então são coisas que eu fui lendo para eles para estimular eles a entender e pegar gosto pela leitura. Então, quando eu chegava na escola, quando professores deles faltavam na época que eu estava eventuando, eles pediam para a coordenadora de alunos se eu podia entrar na sala. Então, eu fui criando uma relação legal com eles, tá? Em todas as escolas, se você for fazendo isso que eu estou te falando, tentar abordar eles, tentar incluir os mais difíceis dentro do que você está dando, né? E outra, não precisa você sair do contexto do que você vai dar, né? São conversinhas curtas, pequenas. Você escreve uma frase, deixa eles pensarem, você apaga, você faz uma pergunta para eles se eles sabem o nome de alguns MCs, que eles adoram ouvir funk o dia inteiro, ou estão com fone de ouvido. Aí você pergunta, você conhece 3 MCs com a letra M? Aí, ter certeza que eles vão falar. E esse tipo de conversa, que faz parte do convívio deles, eles acabam gostando e eles vão se identificando com você, tá? Então eu sempre li alguma coisa para as crianças e eu fui acabando também ensinando eles a se interessar. Eu gostava de fazer uma releitura das artes, das obras de artes, tá? Aí o que eu fazia? Para incluir as crianças, vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o quadro do Van Gogh que ele já estava sem a orelha, que ele já tinha cortado. Ó, eu coloquei um grafite aqui e outro aqui, tá vendo? Tudo isso baseado nas cores que tinham no quadro. Isso eu fazia com que ele se interessasse pelas coisas na hora de reproduzir, tá? Ó, então, era uma maneira de eu encaixar as crianças, os menorzinhos, principalmente do Fundamental 2, sexta, sétima, nas artes, tá vendo? Eles acabavam adorando. Então eu sempre levava livros, né? Eu falo muito de artes porque eu abordo a minha matéria, né? Eu tenho prioridade para falar porque foi o que eu estudei, é o que eu vivo, né? Eu sou desenhista, eu sou tatuador, então é isso. Ó, tá vendo? Eu vou fazendo essas montagenzinhas, né, de corta e cola. Então eu fazia eles se interessarem. Então, quando eu ia eventuar em uma sala, eu sempre tinha algo bacana, algo diferente. Então, mesmo nas salas mais difíceis, eu conseguia conversar com eles. Então, eu conseguia lidar com eles. Uma coisa também que tudo vira aula, tá? Eles gostam muito de usar uma pulseirinha que é verde, amarela e vermelha, que são as cores da bandeira da Etiópia. Só que quando você pergunta para eles, eles não sabem, né? Eles falam, a bandeira significa reggae, né? Aí eu falo, mas você sabe por que dessas cores? Aí eles não. Aí eu contava a história. O que é as cores da bandeira da Etiópia, porque um rei Haile Selassie, que era um príncipe britânico, os jamaicanos, muitos anos atrás, achavam que ele era a reencarnação de Cristo. Então, tudo que ele fazia, eles achavam o máximo. Portanto, eu vou até deixar uma imagem aí para vocês verem. Portanto, que as músicas do Bob Marley falam muito sobre isso, né? Amor, né? Ao próximo, né? Porque são os princípios cristãos, né? E então ele pregava que todos os negros retornassem à Etiópia, né? Que retornassem à África, né? Que é o país de origem deles, né? Aí eu contei o início, né? A Pangeia, antes de se distribuir pelos continentes. Então, são coisas que você vai passando, documentando, tá? E você vai mostrando fatos, né, para eles, né? Principalmente em livro, tudo. Então eles falaram, nossa, professor, eu não sabia disso. Aí eu fui explicando, eu fui envolvendo eles, né? Então, como eu viajei muito pelo litoral de São Paulo, no litoral norte, eu aprendi muito sobre artesanato, aprendi a fazer trança, eu já tive dread, né? Então algumas coisinhas eu ia contando para eles, né?
Então eu acabava sempre envolvendo. Então os mais complicados, a única coisa que eles querem, os alunos complicados, né, e rebeldes, eles querem ser abraçados e envolvidos, tá? Não é o abraço fisicamente não, é você incluir ele no que você está pensando em dar, tá? O conteúdo que você quer dar. Então essas pequenas, o que você vai 7 minutos de uma aula, você conversa um pouquinho com ele, explica alguma situação, alguma história, isso vai deixar eles sempre intertidos e apreensivos para aprender mais alguma coisa com você, tá bom? Então, em outros vídeos eu vou falar da parte do comportamento deles. O vídeo de hoje era sobre isso, tá? Como você lidar com salas difíceis e incluir eles no que você está fazendo para eles também se sentirem, né, que eles fazem parte daquilo lá, né? Por mais que eles não estejam interessados na sua matéria, mas eles vão te respeitar e vão deixar você dar sua aula de boa, tá? Então, o vídeo de hoje foi isso, tá? Eu pegava, tabuada também, várias maneiras de ensinar matemática para eles, para os pequenos, para os maiores. Eu sempre fiz isso aqui, eu sempre peguei, porque eu sei que muitos têm dificuldade, né? Sempre que você pede um cálculo, eles vão lá e correm para o celular para fazer na calculadora. E eu acabei ensinando eles assim. Eu incluí as crianças, né, ter um pouco mais de consideração pelas artes, né? Eu conhecer mais algumas coisas. Então, como eu tenho um mini acervo aqui, que é meus livros mais antigos que eu ia comprando quando estava estudando, então eu sempre mostrava alguma coisa. E os livros, a literatura, eu sempre ensinei, sempre li trechos de livro para eles, para instigando eles a lerem, tá? Então é legal, para quem não, pra gente, todos nós que ficamos presos praticamente quase 2 anos por causa da pandemia, você contar a história de Anne Frank, que ficou também lá dentro da fábrica, né? Num porão escondida, né? Num sótão. E é legal vocês contarem essa história também, e eu sempre gostei de contar histórias para eles verídicas, tá? Principalmente o que acontece no interior de São Paulo, essas coisas, né, mais ocultas, assim, sobrenaturais, que são reais e você tem como provar, né, com artigos que tem na internet, tudo, e é legal que aí você vai prendendo a atenção deles, e principalmente desses mais rebeldes. E nunca bata de frente com eles, tá? Deixa eles acharem o que eles quiserem, para não te complicar a sua vida na escola que você estiver eventuando, tá? Nem para você entrar, nem para você sair, que é bem tenso quando a gente se desentende com eles. E eles passam a versão deles para as pessoas da rua, então você acaba, para entrar você fica sendo encarado, para sair também. Eles ficam marcando o seu carro, ficam subindo no muro, tá bom? Então não façam isso, tá? Então o vídeo de hoje era sobre isso. Se eu deixei de comentar alguma coisa para ajudar vocês aí, vocês me perdoem, mas no próximo vídeo eu vou comentando, eu vou falar sobre o comportamento também, que a intenção do meu canal é essa, tá? Falar de comportamento, principalmente infanto-juvenil, né? Quando eles estão nessa transição de deixar de ser criança, entrar na adolescência, que é bem complicado. E então qualquer coisa fica para o próximo vídeo. Quem gostou do conteúdo aí, deixa aquele joinha, que é de graça, não paga. E se inscreva no meu canal aí para me ajudar, e eu sempre vou falar um pouco sobre ajudar esses alunos, esses professores, né? Recém-professores que estão chegando aí. São alunos na faculdade, mas já são professores porque se ingressaram, né, para fazer um curso para dar aula. Então eu tô aqui para ajudar, assim como eu também fui ajudado. E conhecimento sem passar para ninguém não serve de nada. Então as frases de efeito são legais, histórias verídicas também são legais, assim eles vão deixar vocês em paz para vocês dar a aula de vocês, tá bom? Conto com vocês, peço aqui lá que se inscrevam no meu canal, deixem um joinha e comentem aí se vocês têm alguma dúvida sobre algum assunto, e o que eu puder ajudar eu tô aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.